Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Para mim, irmãos, é motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite cultuando ao nome do Senhor, atendendo mais este convite, do pastor Jairo, grande amigo, ali naquela Santa Ceia ali, depois de Mundo Novo, Patrimônio da Penha, ele me fez esse convite, eu não pude dizer não, irmãos, porque o crente ele não pode falar não, principalmente quando se trata de levar a palavra do Senhor. E sei que assim como o Senhor esta tarde, Ele falou em meu coração, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Acredito que eu também vou ser um atalaia aqui nessa noite. Eu também vou ser porta-voz do Espírito Santo nessa noite para transmitir uma palavra para o teu coração. Eu não sei o que você precisa, mas sei que é um Deus no céu, a qual tem usado desde o princípio deste trabalho, Ele também vai continuar a estar usando nessa noite, e o que você pediu a Ele nessa noite, Ele vai entregar, porque Ele é o dono. Que o Senhor, Ele é maravilhoso, meus irmãos? Ele é poderoso. Eu quero compartilhar com os irmãos uma breve palavra que o Senhor Deus colocou em meu coração, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Essa semana eu estava no meu trabalho e sempre depois do trabalho eu vou lá para minha casa, onde eu estou construindo, e eu fico lá até mais tarde. E nisso eu coloquei um louvor para tocar. E, irmãos, eu sou um tipo de um crente que sente muita presença de Deus escutando os louvores. E também os louvores da harpa e em si, eu comecei a falar sozinho ali na minha casa. Quando passou 2 minutos, eu estava falando em línguas estranhas. Estava ali glorificando ao meu Deus. Eu sou um crente meio louco às vezes, para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Quando pensa que não estou ali rebocando a minha parede, quando pensa que não, eu estou ali glorificando, eu estou ali exaltando ao nome do Senhor mesmo. E aqueles que estão perto de mim começam a aproximar e falar: que mistério diferente é esse? Esse menino que é alegre, esse menino que canta. Então eu recebi um renovo da parte do Senhor essa semana, em confirmação, irmão Jairo, que eu estava perguntando ao Senhor: Senhor, que palavra eu levo ali? Que palavra? O que eu vou estudar? O que eu vou preparar? Então o Senhor, em meio do louvor, Ele disse: meu filho, vá, que as palavras certas eu coloco na tua boca. Apenas não negue. Quando a voz do Espírito Santo chegar até você, não endureçais o vosso coração. Credes também em Deus, que na casa do nosso Pai há muitas moradas. E aqui eu acredito que assim como eu não sou um pregador, mas sim eu sou um mensageiro do Senhor. Aquele que precisa ouvir as boas novas, estarei disposto. E o Senhor se agrada. Então esta palavra hoje, que o Senhor colocou em meu coração, que muitas pessoas talvez vão olhar pela aparência, talvez muitas pessoas vão olhar aquilo que está aos olhos, mas eu quero transmitir uma palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, no capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, eu te enviarei a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse-lhe Samuel: como irei? Pois sabendo disso, Saul me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que hás de fazer, e ungirás a quem eu te disser. Podeis tomar o teu assento. E nessa semana, pastor Jairo, eu estava ali meditando, e de repentemente eu comecei a pensar: quantas das vezes o Senhor Ele nos chama, nos fala assim: olha, vai, ali eu preciso de você, porque há uma pessoa ali que ela precisa ouvir a palavra, e você é o escolhido. E quantas das vezes nós endurecemos o nosso coração de tal maneira que o Espírito Santo Ele fala uma, fala duas, e você ao mesmo tempo você está estacionado,
e você ao mesmo tempo endurece o teu coração e diz, não, hoje eu vou lavar meu carro. Ah não, hoje eu vou tomar um sorvete com a minha esposa. Ah não, hoje eu vou para a casa da sogra, hoje eu vou jantar lá. E o Espírito Santo diz, olha, abra a tua boca, que hoje eu quero falar com você. E muitas das vezes as nossas prioridades estão sempre aquilo que está à frente aos nossos olhos. Aquilo que convém aos nossos caprichos próprios. Aquilo que está diante daquilo que é bom, aquilo que é confortável. E muitas das vezes nós não meditamos naquilo que nós não vemos. Você não vê o Senhor. Você não vê o Espírito Santo. Mas nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. E somente aqueles que o adoram, aquele que o Pai separou, apenas aqueles que o adoram em espírito e em verdade, vai entender esta palavra nessa noite. Porque aqueles que o adoram em espírito e em verdade, quando está tocando aquele louvor lá no rádio, quando está tocando aquele louvor que tanto comove, eu começo a sentir, e algo dentro de mim está dizendo, preciso mergulhar mais profundo. Por que eu? O Senhor diz, olha, se a gente às vezes quisesse ao mesmo tempo pegar tudo para nós mesmos, se nós quiséssemos chegar diante do presidente da República e querer talvez ali querer questionar algo, querer impor algo, se todo mundo chegasse perto de talvez um governador ou de um prefeito e dizer, isso está errado, não seria fácil? Mas por isso que Deus instituiu cada um com a sua capacidade. Assim aqui está o pastor, a qual o Senhor capacitou, chamou e ungiu para estar diante deste povo. Por quê? Será que talvez foi ele que queria? Se olhasse para dentro de nós mesmos, talvez a gente não vai querer, porque nós vamos querer sempre aquilo que convém a nós fazer, aos nossos caprichos próprios. Mas olha só, nós temos uma dependência assim como foi clamado aqui nessa noite. Eu tenho uma dependência, não sei o que vai ser amanhã, porque o amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. O Senhor, Ele sabe de tudo, Ele contempla tudo, e o meu momento, o seu momento vai chegar, sabe por quê? Porque você está nas mãos dEle. E aqui o Senhor, Ele está enviando o seu profeta à casa do teu servo, porque ali ele tinha provido de um rei. E este profeta, Jairo, ele chega lá e rapidamente chegam os primeiros filhos de Jessé, né? Os primeiros filhos de Jessé, fortes, uma pessoa com boa postura, de um guerreiro. Então o profeta Samuel disse, este aqui, o primeiro, forte, alto, este tem capacidade para ser um rei. Então o Senhor, Ele vai ao ouvido de Samuel e diz, aqui no versículo 7, no versículo 7 do capítulo 16. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua estatura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, mais uma vez, o meu eu é derrubado, porque o Senhor, Ele não está em busca daqueles que talvez têm boas aparências em meio à sociedade. O Senhor não está buscando aqueles talvez que têm a alta capacitação. O Senhor, Ele está olhando aquele lá no coração que talvez ele não está presente. Talvez ele pode estar em casa, você não sabe. Mas o Senhor, Ele está tratando em seu coração. O Senhor, Ele está tratando também no meu coração nessa noite, que eu preciso diminuir e para que o nome dEle seja exaltado. Que a partir quando eu diminuir, o Senhor, Ele vai ser o primeiro em minha vida. O Senhor, Ele vai ser primeiro lá na minha escola. O Senhor, Ele vai ser o primeiro lá no meu trabalho.
Será que nós temos levado o nome do Senhor em primeiros planos? Porque a palavra dele diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Muitas das vezes nós estamos sempre afadigados com os demais. Eu estou doido que chega logo o final do mês, para vir logo aquele salário, né? Nós estamos sempre preocupados com aquilo que talvez vai nos fazer bem. Mas ao invés disso, o que nos faz bem é o Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos faz bem, que Ele nos concede acordar todas as manhãs. Todas as manhãs. E em vez de nós abrirmos a nossa Bíblia, primeiro nós abrimos o celular para ver qual mensagem que chegou primeiro, qual postagem. A nossa prioridade, ela está sempre aquilo que está à frente aos olhos. Mas o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê aquilo que está no coração. Então nesta noite, meu irmão, esta palavra, o que eu trago para você nessa noite, esta semana eu acordei para a vida, pastor. Eu acordei porque eu estava sempre buscando aquilo que era bom para mim. Eu estava sempre buscando aquilo que era bom para a carne. Mas o meu espírito estava ali ficando fraco. Eu estava sem forças para orar. Eu estava sem forças para clamar ao Senhor. Mas aí eu fui lá para o meu secreto. Assim como a palavra do Senhor diz: entra para dentro do teu quarto e fecha a porta. Assim fez eu também. Eu fui lá e botei um louvor e derramei na presença do Senhor. Porque eu tive uma dependência, eu tenho uma dependência. E assim o Espírito Santo falou mais em meu coração e disse que através de mim, que muitas vidas talvez serão alcançadas, mas para que eu não venha a estacionar no meio do caminho, que eu venha animar. E em meio a esta palavra que o Senhor colocou em meu coração, irmãos, e fez passar esses 3 filhos de Jessé diante do profeta. Mas nenhum desses filhos o Senhor não tinha escolhido. Então o profeta falou: Jessé, é só estes? Mas ele diz: não, ainda tem um menor que está lá no campo pastoreando a ovelha. Pois é, irmãos, essa palavra é que aquele que está lá no canto, aquele que talvez não está com o microfone, talvez é aquele que não está diante do louvor, mas é aquele, assim como eu ouvi aqui esta noite, o poder da intercessão, aquele que pode estar lá no cantinho intercedendo pelo trabalho. Este o Senhor está escolhendo para uma nova geração eleita, para uma nova geração que vai impactar esta nação. Espera feliz, Dores do Rio Preto, porque há vidas que precisam desta palavra. E talvez nós estamos estacionados ainda. Não. Eu acredito que a partir dessa semana, e a partir deste culto, você vai pensar diferente ao assunto. Eu preciso alimentar mais o meu espírito. Oh Espírito Santo, oh amado Espírito Santo, vem me encher, venha me capacitar, venha me alimentar, venha me aquecer nos tempos frios. Quando eu pensar que quando eu estou só, oh amado Espírito Santo de Deus, venha, me enche-me, para que eu não venha pecar contra o Senhor, porque é a palavra do Senhor, irmãos. Ele é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. A partir quando eu medito nela, eu não estarei andando mais em trevas, porque a partir quando você conhece, e a partir quando você se alimenta desta palavra, a qual ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela tem todas as respostas que nós precisamos. E
E a gente às vezes deixamos de lado este manual de instrução para o crente, para nos conduzir até o céu. E às vezes esta palavra que talvez estou trazendo para os irmãos, talvez seja uma palavra dura, mas é uma palavra de despertamento, que nós possamos priorizar mais a palavra do Senhor, que nós possamos dar mais crédito à palavra do Senhor, que esta palavra que cura, que esta palavra que transforma, que esta palavra que nos dá o direito de ir para o céu, é a palavra onde nós veremos todos aqueles que por aqui bateu um bom combate, encerrou a carreira, lá nós estaremos junto com Ele, em um só louvor, em um só cântico, e ceando com o Senhor Jesus, a qual aqui veio, morreu na cruz do Calvário, aqui foi pagado todos os nossos pecados, aqui foi pago, irmãos, e no terceiro dia Ele ressuscitou, está diante do Pai. Então nós não podemos de maneira alguma adorar um Jesus que está pregado no madeiro. Não, 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 nós temos que adorar um Jesus que Ele está lá na destra do Pai intercedendo por mim e por você, e Ele diz: voltarei para buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Por isso desperta, igreja, tu que dorme, acende a tua lamparina, que o noivo se aproxima. O que eu trago para você, para o meu coração e para o seu nessa noite, que através desta palavra o Senhor Deus Ele venha falar mais com você, porque eu creio, irmãos, eu creio no poder de Deus, eu creio que o Senhor ainda vai encher esta igreja, que não vai ter mais lugar, porque o Senhor aqui Ele se faz presente, e aonde o Senhor se faz presente, irmãos, há maravilhas, não há falta de pão. Aonde o Senhor está, maravilhas acontecem. E eu creio no poder de Deus. Agora basta nós tomarmos a nossa posição e dar mais crédito à palavra do Senhor. E diante desta palavra, o que eu ministro aqui, irmãos, é que o profeta ele diz: então Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. E ele era formoso de semblante e de boa presença, disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este. Nesta palavra nós estamos diante que o Senhor Deus, Ele, mais uma vez, Ele não precisa daqueles que se acham o sábio. O Senhor não precisa desse que se acha altamente capacitado para fazer tal coisas. Mas o Senhor Ele está escolhendo aquele que está fazendo a sua obra, mesmo em gemidos, mesmo que esteja doendo. Mas enquanto estes jovens fortes estavam ali ao redor da casa, este pequeno estava lá no campo pastoreando as ovelhas do seu pai. Porque quando vinha o urso, quando vinha o leão, ali ele estava defendendo aquilo que era do teu pai, as prioridades. Davi tinha uma prioridade. E pensa num jovem valente. Eu não quero estender mais, irmão, porque essa palavra é grande. Mas o que eu trago para o teu coração nessa noite é que o Senhor está levantando profetas em meio a estes anos tão atribulados, em meio a este tempo tão dificultoso, aonde nós não vemos muito pouco a palavra do Senhor, porque a internet ela veio tomando conta de tudo e veio tampando a palavra do Senhor. Mas, irmãos, nesta noite há crentes diferentes aqui neste lugar, crentes que foi chamado para fazer a diferença em meio a este mundo corrompido. Não venhamos olhar para a direita, não venhamos olhar para a esquerda, mas que venhamos olhar para o autor e consumador da fé. Que venhamos nessa noite a estar dia após dia na presença do Senhor,
Porque a palavra do Senhor diz, vale mais um dia em tua presença do que 1000 em outras partes. Então hoje você escolheu este dia para estar aqui neste lugar. Eu estou mais, irmãos, do que alegre de estar aqui nesta noite. Amém? Eu quero agradecer esta oportunidade. No nome de Jesus. Amém?